Ah, tem muita corneta para tocar. A começar, primeiro, boa noite, Mili, boa noite, Arnaldo, boa noite, Marília. Primeiro, a começar por essa história, essa declaração estapafúrdia do Tite, que tem uma segunda leitura, que ele proporcionou na mesma entrevista. Primeiro é o seguinte: o Campeonato Brasileiro nem começou, a Copa do Brasil também não, e ele já está dizendo que tem que decidir qual é a prioridade, ou seja, ele já quer de antemão decidir qual é o campeonato que ele vai abandonar. Isso é uma vergonha. Isso é o fim do mundo. Agora, a culpa não é toda dele. Eu diria até que a menor parte é dele. E ele fez questão de falar isso porque ele está sendo pressionado pela diretoria, e ele deixou isso, ele deu até nomes ontem. Ele disse o Marcos, o Landim, o Spindel e o Luiz. O Luiz eu não sei nem quem é, deve ser um dos muitos aspones que andam por lá. Nos disseram aos membros da comissão técnica, e claro, ao Tite, que a prioridade era o Carioca. Ou seja, aquela decisão estapafúrdia de poupar jogadores na estreia da Libertadores veio dessa decisão mais estapafúrdia ainda de dizer que tinha que poupar para o Campeonato Carioca, de um campeonato que já estava decidido depois do primeiro 3-0. O Tite já percebeu que ele vai ser pressionado a ganhar determinadas competições e abandonar a outras. Isso é um crime. Isso é um crime. Eu lembro a vocês que o Atlético Mineiro, no ano em que foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, esteve a um jogo de ganhar também a Libertadores. Ele foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal por causa de um gol fora de casa. O Atlético Mineiro poderia ter sido finalista daquele ano contra o Flamengo. E aí, quem sabe se a escorregada do Andréas Pereira não ia ser em frente ao Hulk. A situação seria pior aí, então. Então é o seguinte, é um absurdo essa história de dizer que não dá para competir nas 3 competições. Para que faz um elenco tão forte, então? Para que tem 2 jogadores de alto nível em cada posição? Não é bem verdade que o Flamengo tenha 2 jogadores de alto nível em todas as posições, mas em várias tem. É um absurdo essa história. É tão absurda que eu até esqueci um pouco da minha ira por causa dos 2-0. 2-0, Tite. 2-0. Olha para mim aqui e me diz: 2-0 contra o Palestino. Aí eu vejo muita gente, e leio também, eu li o Globo hoje, por exemplo, dizendo que o primeiro tempo do Flamengo foi fenomenal. Fenomenal, porque criou inúmeras oportunidades de gol. Que legal, temos um novo campeonato, então. O campeonato das inúmeras oportunidades de gol. É campeão quem cria mais oportunidades de gol, não quem bota a bola lá dentro. Porque não adianta nada criar inúmeras oportunidades de gol, mostrar um volume sensacional e fazer um golzinho só. Um golzinho que, na verdade, foi quase que chorado. Uma linda jogada do Pedro aproveitando, mas o Ayrton Lucas chutou, a bola reboteou, e aí é que sobrou para o Pedro, não foi nenhuma jogada tramada. E o segundo tempo, gente, o segundo tempo foi de realmente tirar do sério até um frade de pedra. Ser pressionado pelo Palestino. Gente, pelo Palestino. O Palestino é a baba do boi cansado do Chile. É o lanterna do campeonato chileno. Como é que esse time aqui vem no Maracanã e pressiona o Flamengo e tem 10 finalizações contra o Flamengo? Ah, Tite, o seu início de Libertadores é para lá de meia boca. Agora, você ontem deu a entender que a diretoria tem culpa nisso, né? E já está querendo tirar o corpo fora, dizendo assim: olha, eles é que vão me dizer qual é o campeonato que eu vou priorizar. Priorizar. Ô, Arnaldo, você já viu priorizar um campeonato antes dele começar? Eu não vi. Olha, mas eu acho que eu consigo interpretar, não, Marília? Porque assim, eu e a Marília, nós somos igualmente obcecados pela partida, ou pelos jogos e pelas entrevistas. E ontem, várias entrevistas renderam mais que as partidas, né? O lanterna do chileno é o Cobressal, que enfrentou o São Paulo. E a entrevista do Carpini rendeu mais do que o jogo. Assim como a entrevista do Tite, é raro isso. Rendeu essa pérola. Mas aí, outra coisa que a Marília presta muita atenção: calendário, sequência. E aí acho que tem 2 questões aí para o Flamengo antes de começar o Brasileiro. A sequência que envolve o jogo em La Paz contra o adversário mais forte da Libertadores, o Bolívar. Naquela semana, Renato, vai ter que fazer alguma preferência. Porque é Palmeiras, La Paz e Botafogo. Palmeiras, La Paz e Botafogo. Se for com tudo para La Paz, não vai conseguir jogar com tudo nem contra o Palmeiras e nem contra o Botafogo. Então acho que ele já está vislumbrando essa
primeira armadilha. A segunda, que eu acho a mais nítida, a Copa América, as 9 rodadas. E aí, quando a data FIFA anterior dá o sinal de que Flamengo e talvez São Paulo sejam os mais desfalcados pelas seleções numa parada de data FIFA, temos um problema para o time, que em tese tem a cara mais forte para os pontos corridos. Eu não estou dizendo que o Tite está abrindo mão do campeonato antes de ele começar, mas ele sabe que, por conta da Copa América, talvez as forças tenham que ser concentradas nas Copas. De novo. Só que anteriormente, Tite, eu teve um cara que já conseguiu isso recentemente e não foi endeusado. O Dorival já conseguiu as 2 Copas. Não é fácil, hein? Não é fácil as 2 Copas. Mas eu acho que esse Brasileirão que começa nesse final de semana, é impossível falar dele sem pensar nessa época da Copa América. Tem um jornalista chileno, amigo meu, o que você destaca para esse Campeonato Brasileiro que começa? Eu falo, a Copa América, que vai deixar 9 rodadas os times desfalcados e pode desequilibrar o torneio. Isso é fato. Talvez o Tite tenha pensado nessas 2 coisas, Renato. A viagem para La Paz logo ali e a Copa América logo lá, com 9 rodadas de desfalques. Mas olha só, Arnaldo, repara bem. O bom senso indica que essa sequência de Palmeiras, Bolívar e Botafogo, o mais provável é que você poupe um pouco mais, principalmente pela questão de idade, em La Paz. É claro, na La Paz altitude. Na altitude. Pode ser. Então, você, teoricamente, tem que jogar com tudo contra o Palmeiras e jogar com tudo contra o Botafogo. Em La Paz, você dá uma poupada, bota mais garotada, bota mais sangue jovem. Se perder lá, já eram mais ou menos 3 pontos perdidos. Mas aí, olha só a contradição. Então, quer dizer com isso que quem vai ser priorizado é o brasileiro e não a Libertadores? Não, não é isso. Não é. Não faz o menor sentido, entendeu? Não é uma questão de priorizar a competição. É uma questão de ter inteligência e usar bem os seus jogadores em todas as competições da melhor maneira possível. Não será sempre necessário, não é nem necessário, não será sempre possível jogar com todos os titulares em todos os jogos. A gente sabe disso. Agora, a primeira decisão que foi tomada, que foi a de poupar contra o Milionários, para fazer um jogo com todos os titulares contra o segundo jogo do Nova Iguaçu, já foi de uma estupidez granítica, entendeu? Então, eu acho que vem mais idiotice por aí. Isso é que me preocupou. Me preocupou mais até do que o segundo tempo pamonha que o Flamengo fez. O segundo tempo fez um time de pamonhas, né? Vou te contar, que coisa horrorosa. Pois é, Mili, o Flamengo, de fato, a gente esperava que ele mostrasse as credenciais dele ontem na estreia da Libertadores contra um time fraco, né? O time que é para ser o saco de pancada, um time que em casa do Bolívia perdeu de 4. Então imagina no Maracanã de quanto eventualmente ele perderia. Essa nossa arrogância brasileira não tem a ver para todos os, não é para todos os times, mas nesse caso eu acho que ela valia. Eu brinquei aqui com o Nono se puede, mas o Flamengo é favoritaço em qualquer lista que se faz de Libertadores aqui no Olé, no El Mercúrio, no El Tiempo, qualquer lugar de país que tem time na Libertadores, aponta o Flamengo, que agora tem um técnico ainda mais conhecido, como favorito. E o jogo do Flamengo foi morno. Mesmo no primeiro tempo em que teve 90% de posse de bola, etc e tal, o goleiro não fez nenhum milagre. Quem fez milagre foi o Suárez, no segundo, numa tentativa de chute do Cebolinha. O goleiro mesmo, tem um cabeceio do Pedro na mão do goleiro, não é que foi um massacre do Flamengo. O Flamengo foi dominante, porém não foi contundente. E eu acho que a torcida do Flamengo gosta da contundência. Dominante no Maracanã, parecia que seria. No segundo tempo, realmente foi... não chegou a ser assustador, porque aqui, ó, o Thiago Braga, que é puxa-saco do Melbourne, colocou: Flá vence sem susto. Um sustinho ou outro teve. Também o Rossi não fez nenhum milagre, mas um sustinho ou outro... Estava só 1-0 até os 40 do segundo tempo, então um sustinho ou outro parecia que não sentiria nem esse sustinho. Mas eu acho que a coletiva de ontem, não sei se você tem essa mesma leitura, ele tem sim essa coisa de ser humanamente impossível. Eu acho que o humanamente impossível também tinha a ver com o desempenho no jogo. Porque ele se defende do desempenho no jogo também porque os jogadores não aguentam, porque lá tinha 9 com problema, porque no final de semana teve uma final. Eu acho que ele defende o estilo de jogo dele,
sereno, equilibrado, eventualmente não contundente, para dizer que é para receber menos críticas da primeira fotografia da torcida em casa. Sim. Sim, eu concordo com essa leitura. Eu queria só registrar aqui que o que deixa o Renato pistola me deixa feliz. É essa exatamente o que deixa ele pistola. Eu vi o jogo ontem, aliás, com os comentários brilhantes da Marília, e eu pensava assim, gente, então vai ver que não é tudo isso. Não vai ser tudo isso esse ano. Porque assim, o que é? O que a gente espera, né? O Flamengo, vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, é uma Ferrari. Vocês tendo uma Ferrari, você espera ter alguma chance de um dia dirigir uma pista sem limite de velocidade, com alguma segurança. E o Tite está usando a Ferrari dele para ir ao supermercado, depois para ir ao parque. Então, a gente fica esperando um pouco mais e não vem. Então, acho que é aí que pega, porque vencer sem susto, como disse a nossa audiência, me parece pouco. Me parece querer pouco desse time, sabe? E aí a gente vai para essa história do priorizar campeonatos. Eu sei que o futebol mudou, hoje a gente tem muitos campeonatos, que a coisa é assim, você tem que fazer escolhas mesmo. Mas assim, a gente está muito cedo para começar a falar disso. Depois, se tem alguém no Brasil que talvez não precisasse usar essa frase, é o Flamengo. É o Flamengo. Então, o Flamengo poderia, quem sabe, entrar nesse calendário que começa agora, porque até agora foram os estaduais, é mais um aquecimento. Agora começa mesmo, porque vai ter departamento médico para administrar, vai ter atenção do elenco para administrar, vai ter o cansaço para administrar, prepara o filho. Agora a coisa vem, né? E o bom treinador também consegue fazer isso. O Flamengo talvez seja o único time no Brasil que poderia começar esse calendário falando: talvez eu queira ganhar tudo. É impossível? Acho improvável. Impossível, eu não sei se é. Porque o Flamengo tem elenco para isso. Então, quando a gente fala, esse clichê, né? Mais do que 11 titulares. Realmente é, gente. Realmente é. O Abel faz isso muito bem. O Abel faz isso no Palmeiras muito bem. Eu acho, é só uma impressão, porque eu acho que a gente ainda não tem cientificamente material para ver isso. Mas o Milito, que tem no Galo um elenco muito bom, me parece que vai dar conta de fazer isso também. Ele está usando, até aqui, pelo que eu vi, e eu tenho visto os jogos do Galo, ele está usando esse elenco com astúcia. Não repete o time, usa muito pontualmente, o Scarpa está crescendo demais de rendimento. Então, é decepcionante ouvir o Tite falar isso, né? É claro que tem coisas por trás, acho importante isso que o Renato falou, ele citou nominalmente, então tem recados que estão sendo dados ali. Mas, gente, é decepcionante, né? Quer dizer, para alguns é decepcionante, como para o Renato. Para mim, me dá uma certa esperança, assim, que o ano não será dominado pelo Flamengo. Já é uma grande coisa, gente. Que o ano não seja dominado pelo Flamengo, eu já estou feliz. Ô, Miriam Lacombe, você é a maior anti-rubro-negra que eu conheço. Você é menos fluminense do que você é anti-Flamengo. É impressionante. Meu Deus do céu. Não é verdade, mas eu sou anti. Também. Voltando. A gente viu antes, ontem, talvez, se eu achava que o Flamengo ia apresentar credencial, ia começar a contar a sua história de favoritaço na Libertadores com uma goleada ontem, isso de fato não aconteceu contra o Palestino, mas também a gente não está vendo isso acontecer em grupo nenhum. Talvez seja uma Libertadores sem esse grande número de gols, né? O Palmeiras teve, eu até li aqui, quando era o Palmeiras que pegava grupo fácil e ganhava de todo mundo de goleada, era porque era fácil. Quando é o Flamengo, vocês não falam nada. Não, nós estamos falando, inclusive, estamos falando sobre o Flamengo não ter sido tudo isso ontem ainda, vou repetir, foi 2-0 para o Flamengo, 4 pontos, hoje o Bolívar joga, é verdade, então ainda é o líder do seu grupo. Mas sobre o Tite, que não foi ainda, não caiu exatamente no mesmo lugar do coração dos rubro-negros, até porque só ganhou um campeonato carioca, existe essa expectativa de fazer o time jogar mais. Os outros, parecia no ano passado, o Arnaldo falava bastante que a torcida do Flamengo agora já está machucada, já consegue ver que o problema era alguns jogadores e que agora o negócio é ganhar. Não sei pelos comentários, que é só ganhar por 2-0. Tem time que fica felicíssimo. Não sei se é o caso do Flamengo. E tem um outro movimento dele ontem, Renato, que eu fiquei muito surpresa na transmissão,
eu e o João Guilherme que estavam comigo, quando ele colocou Ayrton Lucas de lateral direito. Acho que esse foi um outro recado que ele deu. Quando ele precisou tirar o Varela e não tinha o Wesley no banco, e a solução dele foi inverter o Ayrton Lucas e colocar o Vinha no lugar dele, não que ele não comprometeu, na sequência o Flamengo fez o gol, mas ele também mostra ali, ó, tá vendo, gente? Para tirar um, tinha que colocar o lateral esquerdo na direita. Eu acho que ele está dando um recado para a diretoria, né? Porque a torcida está careca de saber que o Flamengo não tem lateral direito há muito tempo, entendeu? Mesmo que o Wesley estivesse lá, o Flamengo também não teria lateral direito, porque o Wesley é muito ruim. Agora, ele já botou um menino da base, Emerson, entendeu? Agora meteu o Ayrton Lucas trocado. Eu só não sei por que ele não fez uma mexida. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Uma das poucas coisas boas mesmo na estreia, né, no jogo de ontem, foi a estreia do Léo Ortiz. Jogou muita bola o Léo Ortiz. Agora, você vê, o Flamengo tem 3 grandíssimos zagueiros no elenco. Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira. Por que não pensar na possibilidade de um esquema com 3 zagueiros? Por quê? Porque o Tite é turrão? Que o Tite não gosta de jogar assim? Mas sim. Aí isso mostra uma limitação do Tite. Isso mostra, os famosos Antónios. Você tem que montar o seu time de acordo com o seu elenco. O Flamengo não tem lateral direito. O próprio Varela é um lateral nota 6, vai. A seleção tinha. Não, mas então tinha muito zagueiro. Então, mas tinha muito zagueiro bom e ele não montou linha de 3 nunca. Pois ele botar é uma boa discussão mesmo, porque tem treinador que coloca o estilo de jogo ou o sistema de jogo preferido acima das características do elenco. Eu concordo plenamente com você. Acho que o Flamengo, até o Davi Luiz em linha de 3 na sobra, se vira super bem na sobra. Então, assim, e hoje, e acho que a fartura maior do Flamengo é justamente nesse setor do que propriamente à frente, né? Vai ter que lançar alguns garotos e tal. Agora, a Marília, ela conhece o Tite absurdamente, a Mili também. É aquilo. Primeiro, ele não vai jogar para golear, não é uma coisa que o encante. Segundo, ele não vai adotar linha de 3. Terceiro, talvez a defesa intransponível seja a marca do trabalho dele no Flamengo. E aí as pessoas vão ter que se acostumar. É difícil, é raro, é estranho até, né? Mas é isso. Ontem o time não foi vazado de novo. Tomou um gol, né, do Milionários, né? Do Milionários até agora. Mas foi ameaçado. Ontem foi muito mais ameaçado do que deveria. Por exemplo, a Marília falou do goleiro do Palestino, que não fez nenhuma defesa difícil. O Rossi fez uma defesa difícil no segundo tempo. O Rossi fez uma defesa difícil. Ou seja, tudo bem, a defesa não foi vazada, mas não é como vinha jogando. Não é infalível. Ontem a coisa se desorganizou. E eu me lembro uma vez, Arnaldo, no Bem Amigos, na época que eu ainda fazia Bem Amigos, que eu ainda aturava o Galvão. Imagina, nessa época, simplesmente, o Muricy foi tricampeão brasileiro com três zagueiros. Lembra disso? Você, claro que lembra. Lembro pra caramba. Você sabe a escalação. Tatuagem nas costas, exato. E o Alberto Helena Júnior, que era meu vizinho de cadeira, queria matar o Muricy, que todo programa... Não gostava. E um dia o Muricy deu uma resposta para ele, sensacional. Ele disse, olha aqui, o Alberto Helena, olha os zagueiros que eu tenho. E aí citou na época, ele tinha Miranda, ele tinha André Dias, ele tinha... Enfim, ele tinha vários... Breno, ele tinha vários zagueiros excelentes. Então, eu não vou utilizar os caras que são talvez os melhores jogadores do meu time, eu vou usar, e estou ganhando. E ganhou 3 campeonatos com 3 zagueiros. Eu tenho uma resistência muito grande, Arnaldo, e já tinha falado isso, principalmente em relação aos técnicos posicionais, e o Tite é um genérico de posicional, do cara que acha que o esquema é o mais importante, não o elenco que ele tem na mão. Então, independentemente do esquema, do elenco que ele tem, ele quer enfiar aquele sapato 38 num pé 42. É o caso típico do que o Tite está fazendo, se ele não quiser, pelo menos, testar em algum momento, você botar Fabrício Bruno um pouquinho mais pela direita, Léo Ortiz e Léo Pereira. É óbvio que pode ser uma boa solução, né?
Mas aí nós vamos cair naquela história. O Tite quer pontinha, pontinha, pontinha. Esse é o grande treinador, o que quer pontinha? Desculpe, mas eu aí a Mili vai ganhar da gente, né, Marília? A Mili vai ganhar com o dinizismo, porque o dinizismo tem uma outra interpretação do jogo e privilegia muito as características dos jogadores, dos principais jogadores que estão lá. E é de fato, é bem interessante. O sistema defensivo, né? Privilegia bastante. Se é bom volante, então você vai jogar de zagueiro. Calma, também não é tudo isso. É verdade, não joga com zagueiros, é uma coisa meio revolucionária, mas às vezes exagerada, né? Mas, enfim, acho que é uma boa discussão. É uma boa discussão que vai ter, acho que, muito estilo diferente nesse Brasileirão que começa, em termos de treinadores, né? Abel é um jeito, Tite outro jeito, Diniz outro jeito. Eu não vou citar outros, porque aí eu não vou... Milito outro jeito. Calma, já chegamos lá. Chegamos lá. Eu vou chamar uma sonora e vou passar a bola para a Mili, porque... eu quero, assim, achei a coletiva do Tite surpreendente, né? Porque depois de uma vitória e responder que é humanamente impossível, ele não chegou no ponto que eu gostaria, mas eu acho que ele ainda chega lá. E aí eu gostaria muito de estar na coletiva de imprensa, que é reclamar das convocações. Vai chegar esse dia e nós vamos rir neste programa. Mas vamos ouvir o Tite sobre os seus heróis humanos do Flamengo. Eu não tenho assim essa dimensão. Nós vamos sentar com a direção. Tá, Luiz, tá, para estabelecer prioridades. Porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo. Por exemplo, hoje entrou o Léo Ortiz, o Fabrício estava com 6 jogos seguidos, o que mais estava, com 2 viagens, extremamente importante. Então, nós vamos ter que, nessa valorização do grupo todo, a utilização da equipe, né? Então, todos estarem preparados, eu externo isso publicamente, porque esse é o discurso que a gente faz. Porque vai precisar de todos, fresh. Agora o fresh pegou. É o gauchês com inglês. Eu já acho muito bom, logo de cara, na estética, eu não ter o filho dele ao lado dele. Para mim, já, quando eu vi o Léo Ortiz, assim, já... Protocolo Comebol. Da Comebol, né? Graças ao protocolo Comebol. Da Comebol, não é uma escolha pessoal. Não fica tão feliz. Tá bom, tem toda a razão. Você esquece, desconsidera isso. Esse discurso dele é como se eu, você, Marília, o Renato, o Arnaldo, a gente viesse aqui e dissesse assim, gente, é humanamente impossível que a Marília pode falar isso, que eu tendo que trabalhar todos os dias aqui, eu seja coerente todos os dias. Como assim, gente? É o trabalho, ele está lá, é o trabalho dele, é o calendário que já é sabido. Como que é humanamente impossível para o Flamengo? Talvez, se o Vitória da Bahia dissesse, olha, é humanamente impossível, mas o Vitória não tem tantas competições assim, então não faz sentido. Ele está previamente justificando um possível fracasso. Para mim, não faz sentido nenhum. O Fresh realmente doeu o ouvido, mas eu, antes de ouvir o Tite falar, e acho também, gente, assim, o Tite, ele não vai golear. Não, se ele pode ganhar de 1-0, para que ganhar de 5? É isso. Mas eu também faço aqui uma ressalva. Na minha cabeça, aquele jogo com o Chelsea, a final do Mundial, na minha cabeça, aquele jogo foi um jogo duro e o Corinthians jogou recuado. Aí eu fui rever esse jogo. Eu já revi algumas vezes esse jogo. O Corinthians atacou muito. Não, isso foi o que eu assimilei na minha memória. Não é verdade. Tá bom. Não é verdade. Tá bom, não é. O Corinthians atacou demais. O Corinthians dominou boa parte daquele jogo. O Corinthians foi superior em vários momentos. Foi 1-0 por destino, mas assim, o Corinthians poderia ter feito mais gols. Então, o Tite também sabe jogar de maneira a querer golear e a goleada não sair. Né? Mas a torcida do Flamengo acho que vai ter que se conformar com isso aí que o Arnaldo falou. Talvez esse time fique conhecido por uma defesa absolutamente difícil de você bater. Agora, sobre os 3 zagueiros, uma linha de 3, eu sei que o título de professor Pardal é só dado ao Diniz, né?
Mas vocês viram como jogou? Vocês lembram como jogou o Gomes contra o Santos pelo Palmeiras? O Gomes jogou de lateral direito, gente. No campo, ele estava de lateral direito. Então, há alternativas. Eu concordo total. Se você tem zagueiros do nível desses que o Flamengo tem, gente, tem que ter uma solução para isso, né? E pode jogar uma vez com 3, outra vez com 4, enfim. O que a gente espera, sabendo como o Tite é bom e o elenco que ele tem, e é o Flamengo, a gente espera, né? Que eu digo muitas aspas. Eu não espero nada, Renato espera. Mas a gente, de uma maneira geral, espera que o time voe, né? Então, o Flamengo sempre vai ser julgado pelo que ele poderia fazer e não pelo que ele está fazendo. É complicado mesmo, mas é a vida. Muito bem. Flamengo estreia no final de semana contra o Atlético Goianiense. Acho que esse será um jogo de jogadores mais poupados, porque a sequência dele, a gente só cortou um time dessa sequência. É o São Paulo. É São Paulo, Palmeiras, La Paz e Botafogo, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.